Boa tarde a todos, meu nome é Lucas, eu sou assessor de juiz no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu estou usando um terno escuro, uma camisa branca e uma gravata azul. E hoje eu estou aqui para falar sobre um crime que está previsto no Código Penal Militar, que é o homicídio culposo. É um crime que está envolvido no contexto das atividades militares justamente por ter essa previsão no Código Penal Militar. Ele está situado ali no artigo 206 do Código e ele é baseado em 3 pilares que o militar teria que, teoricamente, infringir para poder ser configurado esse crime, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Aí a gente vai passar agora em cada um desses 3 pilares para poder entrar mais diretamente na conduta que seria delituosa ali, para estar explicando um pouco melhor como que elas funcionam. A primeira que eu falei que foi a imprudência é aquela conduta que quando o militar ele age em excesso ou de uma forma precipitada na sua ação. Ele tinha uma atividade ali, uma ação mesmo, a ser executada, ser feita ali numa determinada situação, e ele ultrapassa os limites que eram esperados dele nesse momento. Por ultrapassar esse limite, acaba cometendo ali, mesmo sem querer, justamente por ser culposo o crime, acaba levando alguém a óbito. Então esse primeiro ponto é a imprudência. O segundo é a negligência, que é quando o militar ele deixa de agir, ele deixa de fazer algum ato quando ele deveria fazer esse ato. Vamos pegar uma situação que o militar ele tinha uma ação a ser executada ali numa determinada situação, ele evita, ele não faz essa ação, então por conta justamente dessa falta, dessa omissão dele, acontece por algum motivo, né, levar alguém a óbito e está configurado por negligência esse homicídio culposo. E a terceira é a imperícia, que é quando falta uma aptidão técnica, quando falta uma prática determinada para o policial militar, para o bombeiro militar ou por membro das Forças Armadas, que causa o fim desse homicídio culposo, que ceifa a vida de alguém. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil, que eu até deixei anotado aqui, que o primeiro exemplo é quando o militar está em alguma instrução, num curso que seja, e ele faz um disparo acidental. Esse disparo acidental acaba atingindo alguém e leva essa pessoa a óbito. Então, nesse caso, está configurado o homicídio culposo. Lembrando, ele não teve a intenção de levar alguém a óbito, ele não teve a intenção nem sequer de atirar. Por isso é um homicídio culposo. O segundo exemplo é um acidente com uma viatura, num patrulhamento ali, em alguma missão, um patrulhamento oficial que seja, que acaba levando alguém a óbito. E isso pode ser em diversos tipos de ações ali. Ele pode atropelar alguém, ele pode simplesmente fazer alguma manobra e essa pessoa vê a óbito em razão dessa manobra, que também está configurado aí o homicídio culposo. E o terceiro exemplo que eu trouxe é no caso de um erro técnico, né? No caso da imperícia ali, por exemplo, uma operação ali com armamento com explosivos. Vamos pôr o exemplo assim de explosivos. O militar está lá fazendo uma instrução que seja com um material explosivo e por uma imperícia dele, por essa falta de técnica, falta de aptidão técnica dele, o explosivo acaba sendo acionado e atinge alguém, levando essa pessoa a óbito. Nesse caso também a gente tem a configuração do crime de homicídio culposo. Lembrando sempre a diferença do culposo e doloso, porque o culposo, você tem a culpa, mas você não tem a intenção de causar aquele mal a alguém, que no caso é o homicídio, é ceifar a vida de alguém. No doloso você tem essa intenção. Então, quando há o cometimento desse crime, o homicídio culposo, na esfera militar, ele é levado a julgamento na Justiça Militar. Primeiro é feita a investigação, para ver o que de fato aconteceu, depois é levado a processamento e julgamento da Justiça Militar. E aí o julgador, ele analisa alguns princípios, alguns pilares básicos para definir se esse militar vai ser condenado ou não. Entre esses pilares, nós temos como base também o cumprimento das normas de segurança. O julgador vê, o militar cometeu esse homicídio culposo. Ele cumpriu as normas de segurança que ele deveria cumprir? Sim ou não, vai depender de cada caso. Ele também analisa se a atividade que ele estava exercendo ali possui um alto risco, possui um risco elevado, para verificar se esse militar vai ser punido, vai ser sancionado ou não. Também é analisado se esse militar recebeu o devido treinamento, se ele recebeu o treinamento adequado para lidar com a situação que levou a ele cometer esse homicídio culposo com alguém, que também é analisado pela Justiça Militar, bem como se esse militar ele se afastou do padrão que era esperado que ele seguisse. Então, se ele afasta, pode ser que ele seja culpado. Claro que vai depender de diversos outros fatores, mas pode ser sim que ele seja condenado nesse caso. E lembrando sempre, por mais que seja óbvio, que seja certo, inúmeras testemunhas, vídeos, várias provas falando
esse militar cometeu de fato um homicídio culposo, nem sempre isso significa que ele vai ser penalizado, vai ser sancionado, vai ser condenado. São inúmeros os pontos que são analisados pela Justiça Militar. E também são garantidos todos aqueles direitos constitucionais que já são conhecidos, como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, inclusive a presunção de inocência. Então, acredito que por hoje é só. Espero que tenha valido a pena esse tempo que vocês estão assistindo aqui e até uma próxima.